Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Saúde e Produtividade, especial Janeiro Branco. Esse mês que a gente trata sobre assuntos de saúde mental e emocional. Um problema que é cada vez mais presente na vida dos brasileiros, na vida de todas as populações do mundo, na vida dos trabalhadores e impacta também as empresas. E como ter ou não ter, melhor dizendo, ansiedade no trabalho? Tem como? E eu sou um cara ansioso, eu não sei se é possível. Para discutir esse tema, a gente trouxe aqui duas especialistas, duas Thaís. Né? Então, estou comigo aqui, Thaís Brenner, seja bem-vinda, Thaís. Ela que é psicóloga clínica, gestora de pessoas, terapeuta cognitivo-comportamental, psicóloga da saúde, especialista em TEA, transtorno de espectro autista em adolescentes e adultos, pós-graduando em neuropsicologia, membro da Comissão de Psicologia Aplicada às Pessoas Atípicas no Conselho Regional de Psicologia e consultora do SESI Goiás. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Opa, prazer é meu. E aqui comigo, de novo, seja bem-vinda novamente, nossa colega Thaís Amanda, também psicóloga, também especialista em TCC, especialista também em qualidade de vida do trabalhador, psicologia do trabalho e a nossa analista de qualidade de vida aqui do SESI. Bem-vinda novamente, Thaís. Obrigada, é sempre bom estar aqui. E eu estou ansioso para saber disso. Tem como a gente ter uma rotina de trabalho sem ter ansiedade? O que você acha? Não tem como. A ansiedade ela é algo inato da gente. E a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar com sentimentos e emoções confortáveis. Mas a ansiedade ela é extremamente necessária para movimentar a gente para os afazeres. Então, se não fosse a ansiedade, possivelmente a gente não iria para a ação. A gente só ficaria em pensamento, mas não iria para a ação. Então, a ansiedade ela tem um papel extremamente importante. Não tem como a gente evitar. Mas tem estratégias para a gente lidar com ela de forma assertiva. Existe um nível aceitável quando a gente sabe que a ansiedade está num nível ok ou ela extrapolou? A gente estava até comentando sobre você agora, né? Que você tinha que resolver algumas coisas. Então, essa é uma ansiedade ok. Você tinha algumas coisas para resolver, resolveu. E aí você chegou falando, quase tive, mas não tive. Passou. Então, quando aquela demanda eu consigo concretizar e eu tenho a sensação de que ela foi embora, ufa, eu finalizei e estou tranquilo, de boa. Agora, quando isso passa a ter prejuízo em várias áreas da sua vida, tanto pessoal, profissional, tira o seu sono, modifica o apetite, modifica a sua rotina, aí já é um sinal de alerta. Possivelmente pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, que é diferente de um episódio de ansiedade. Ah, agora você vai ter que explicar. Explica ali para o senhor Ulisses, que tem 82 anos, está nos assistindo, qual que é essa diferença? Então é exatamente isso. Seu Ulisses, se o senhor, por exemplo, né? Tem amanhã que ir no banco e fica ansioso porque tem que ir no banco, não sabe se tem alguém para te acompanhar. E aí o senhor começa a pensar, não, eu posso chamar minha filha para me levar. E aí, na hora que o senhor resolveu, ficou tudo ok? Pronto, a sua ansiedade ela é esperada e o senhor está lidando com ela de uma forma assertiva. Mas se por qualquer motivo o senhor tem que viajar com a sua filha amanhã, e aí isso já começa a gerar um desconforto, tira o seu sono, ou qualquer outro motivo, gera todos os sintomas físicos, como boca seca, taquicardia, aquele pensamento que é incessante, que é intrusivo, que te atrapalha, aí o senhor deve procurar ajuda profissional. Nossa, pensamento intrusivo é um negócio complexo, né? Que aí do nada vem um pensamento ruim. Isso é muito comum, Thaís Brenner? É uma terminologia da terapia cognitivo-comportamental que eu adoro e explica muita coisa. Temos vários pensamentos intrusivos, a gente chama de pensamentos automáticos disfuncionais. Alguns deles nos levam a ter medo, né, preocupações e podem ativar gatilhos ansiosos. Né? Então, esses pensamentos eles podem vir falando que você não pode alguma coisa. Né? E geralmente são pensamentos negativos, não é? Eles tendem a nos preocupar, não necessariamente negativos. Eles podem fazer uma previsão de futuro. Falar assim, você vai chegar lá e ninguém vai gostar de você. Uma coisa que não aconteceu, né? Mas aí vai vir uma cascata de pensamentos que vão te trazer essa ansiedade a ponto de você, às vezes, nem querer ir. Né? É um tipo de gatilho ansioso, um pensamento disfuncional, mas depende da história de cada um, né? O que é que ele passou que pode trazer esse tipo de pensamento. Mas as pessoas ansiosas, elas tendem a ter alguns tipos específicos, né? Tipo leitura mental. É um dos mais comuns. Olha para a pessoa,
E eu sei o que ela está pensando, né? Então, é professor Xavier, né? Jim Gray consegue saber o que as pessoas estão pensando, né? Isso é o que a gente trabalha, inclusive, na clínica. Você não sabe o que as pessoas estão pensando. Ah, mas ela fez uma cara. Ah, mas ela não expressou nada a respeito disso. É uma leitura que você fez, mas você não perguntou, né, o que está acontecendo. Então, às vezes, achar que sabe aquilo que o outro está pensando pode gerar um gatilho ansioso. Né? E, às vezes, no trabalho, né, trazendo para o contexto do trabalho, eu acho que o meu chefe vai me mandar embora. Mas por quê? Tem alguma evidência que comprove isso? Não, se não tem evidência, vai lá e tira a dúvida com ele. Né? Não vai ficar pensando, sofrendo nos seus pensamentos, criando cenários. Né? Então, a gente fala muito, procure evidências, volte para a realidade, racionalize. Mas no meio de uma crise não é possível fazer isso. Pois é, eu quero pegar esse ponto do racionalizar, porque eu vejo que essa é uma estratégia muito coerente. É você tentar dar um passinho para trás e colocar luz, colocar razão naquela cena que você imaginou para ver até a possibilidade, a probabilidade dela acontecer. Mas como você falou, isso na crise não acontece. No meio de uma crise, não vai dar aula para ninguém. A pessoa está afogando, você fala, vem cá, vamos aprender a nadar? Não vem. Quando a pessoa está afogando, você resgata ela. Claro. Né? Então, tem diferenças. No meio da crise, você vai fazer o acolhimento. Depois, a pessoa vai buscar terapia, ela vai poder conversar, né? E aí você vai poder explicar para ela, olha, você teve essa crise por causa disso, disso, disso. A gente descobre na terapia, ou às vezes um amigo que vai conversar com você a respeito disso, a gente consegue psicoeducar, explicar, né? Quem tem conhecimento, a gente que é psicóloga, né? Agora, as pessoas leigas talvez não saibam conduzir. E tem muitas pessoas, só interrompendo rapidinho, tem muitas pessoas que acham que está tendo ataque cardíaco, que vai procurar o pronto-socorro, e quando chega lá descobre que é uma crise de ansiedade. Sim. Porque ainda é um tabu muito grande. Depois da pandemia as pessoas estão mais conscientes, mas ainda assim as pessoas têm dificuldade de entender o que está acontecendo no corpo e entender que a mente ela tem relação direta com o corpo, né? Com os sintomas físicos. Mas é isso que eu queria colocar, porque a pessoa, se ela está diante de um momento de estresse, de ansiedade, no pensamento intrusivo, um pensamento negativo, uma perspectiva de futuro que não é muito adequada, ela mesma pode fazer um exercício de olhar para dentro e analisar essa cena. Ela mesma pode tentar colocar uma coerência nesse processo. É assim? Se for uma pessoa terapeutizada, porque ela já está em terapia, ela sabe o que está acontecendo com ela, ela vai utilizar as ferramentas que ela já conheceu, que ela aprendeu em terapia para lidar com aquela situação. Tem gente que não é alfabetizada em terapia. Quem não é terapeutizado, vamos supor que a pessoa está tendo pela primeira vez na vida uma crise de ansiedade, ela vai achar que está morrendo. Ela vai super estranhar. E eu trabalhando com isso, sou psicóloga, quando eu tive uma crise de ansiedade eu não reconheci. Tratando os meus pacientes, então, eu não tinha tido uma crise de ansiedade até que eu comecei a ter. Aí, quando eu percebi que eu estava tendo vertigem em alguns ambientes específicos. Eu falei, uai, mas o que está acontecendo? E depois que eu fui identificar, eu falei assim, então agora vamos ter que colocar em prática as técnicas, né? E, graças a Deus, não tive mais. Depois que a gente aprende, né? É muito necessário fazer a psicoeducação, compreender o que é uma crise de ansiedade, né? Como ela se manifesta no meu corpo, porque vai se manifestar de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Tem pessoas que têm muito ataque cardíaco, tem pessoas que têm vertigem, tem pessoas que têm a sensação de desmaio, né? Tanto que quando eu tive, eu pensei que era hipoglicemia. Você deve estar com fome. Crise de ansiedade, então, é isso? Quando há uma manifestação física de um sintoma de ansiedade? É por aí? A gente percebe, a primeira coisa que percebemos é o físico. Contudo, podem vir sintomas mais viscerais, né? Também ataque cardíaco. Fisicamente, a pessoa pode vir um tremor também. E se você for perguntar, a pessoa também vai estar morrendo de medo. Ou preocupada, ou achando que está doente. Assim, cada pessoa vai manifestar de maneiras diferentes. Sim, claro. Né? Então, isso... ela vai... Às vezes, ela não está sabendo que ela está tendo crise de ansiedade. E isso é muito curioso. Chega a pessoa no consultório e fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo.
Tem hora que acontece, tem hora que eu não consigo concentrar. Pelo menos a pessoa foi ao consultório, já é um passo avançado. Então, né? é porque muita gente nem vai. Chega na terapia depois de ir no cardiologista, depois de ir no endocrinologista, depois de ir no ginecologista, depois de ir no padre, no pai de santo. Aí depois fala, olha, eu acho... Aí todo mundo já falou, vai na terapia. Aí fala, a menina que faz minha unha falou pra eu ir pra terapia, porque ela não resolveu. Sim. É bem por aí, né? Aí alguém mandou ir pra terapia porque falou assim, olha, fisicamente está tudo ok. Sim. Mas normalmente as pessoas acabam indo no cardio, né? Porque vem ataque cardíaco e às vezes vem a sensação de angústia, que é o aperto no peito. Algumas pessoas sentem pontada, algumas pessoas sentem dormências nas mãos, né? E aí pensa, eu tô tendo um ataque. E o próprio pensamento de eu tô tendo um ataque piora a crise de ansiedade. Sim. Às vezes não é uma crise de pânico ou uma síndrome do pânico, mas quando essa ansiedade sobe num nível mais elevado, vai subindo, vai sendo mais agudo, a pessoa vai manifestando de formas mais agudas, né? E é possível a pessoa ficar em estado ansioso, sim, por vários dias. Então, a gente até diferencia. É uma crise de ansiedade, um estado ansioso e uma crise de pânico. Uma crise de pânico, ela não vai demorar mais que 10 minutos, mas a pessoa vai ter sensação de morte. Sim. Né? Uma crise de ansiedade, a pessoa também vai ter um episódio mais agudo, mas sem sensação de morte, só estado de alerta que é angustiante, né? E o estado ansioso, a pessoa pode passar vários dias, anos no estado ansioso, o que a gente pode falar do que é patológico, né? Faz vários transtornos, né? De ansiedade generalizada, e aí ela pode ficar nesse estado ansioso o tempo inteiro, como se fosse um estado de alerta, sempre preocupada que alguma coisa ruim vai acontecer. Sim. Thais, Amanda, e a gente está falando de crise de ansiedade no trabalho. Poxa, diante do ambiente corporativo, está com a crise de ansiedade, seu colega percebeu que tem alguma coisa errada, como ele deve agir? Porque eu acho que o mais comum, eu falo assim, calma. Gente, se falar calma resolvesse, só vai deixar outra pessoa mais ansiosa. Uhum. Então, qual que é a melhor métrica? Se você estivesse naquela situação, como é que você gostaria que a outra pessoa conduzisse? De forma empática. Então, adotar uma postura empática, tanto verbalmente como não verbalmente, porque a nossa linguagem não verbal, ela comunica alguma coisa também, vai dar mais abertura para aquela pessoa. E jamais falar para aquela pessoa, como você colocou, né? Calma. E não pressionar também. Se de repente a pessoa ela não consegue falar, só fala para ela, estou aqui com você. E aí você pode instruir ela em relação a algumas técnicas para ela se acalmar, como a respiração. Então, ensina aquela pessoa a respirar, olha, acompanha a minha respiração, puxa pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Eu sei que a sensação é ruim, mas ela vai passar. Então, resumindo, uma forma empática e se coloque no lugar da outra pessoa. Se fosse eu que estivesse ali, como é que eu gostaria que o outro conduzisse? Eu gostaria que o outro falasse, calma, iria resolver para mim? Não. O que possivelmente iria resolver para mim? Então, eu posso generalizar isso para o meu cuidado com o outro também. E ninguém melhor do que o colega de trabalho para perceber quando o outro colega não está bem. Porque está convivendo ali diariamente, de 6 a 8 horas por dia. Então, tem uma noção do comportamento. Fazer esse acolhimento. É importante, nesse momento de crise, acolher. Acolher e não julgar. Não Sim. falar também, é falta de Deus, isso aí é frescura, é coisa da sua cabeça. Então, suspender esses julgamentos é extremamente necessário para que a pessoa se sinta confortável para procurar um apoio social ali, emocional. Thais, Brenda, a gente atende muitas indústrias, linhas de produção, o pessoal está lá na construção civil, está lá fabricando carros, medicamentos. Poxa, um funcionário está com uma crise de ansiedade. Como promover um ambiente acolhedor num cenário que estimula a alta produtividade sempre? Como que a coisa pode casar uma coisa com a outra? Eu acho que, hoje em dia, todo o ambiente de trabalho pode gerar um tipo de estresse, pode trazer crises de ansiedade. E qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, em qualquer classe social, em qualquer cargo que esteja, pode manifestar sintomas ansiosos de menor ou maior graduação, até transtornos de ansiedade. Então, assim, não é doença de rico e nem de pobre. Sim. Todos podemos manifestar. Eu mesmo até fiz um autorrelato, né? E um projeto interessante que o SESI está propondo é a formação de uma equipe de acolhimento psicossocial nas indústrias, nas empresas, né? Que então capacitamos uma equipe para estar à disposição quando um funcionário, um colaborador manifestar-se, por exemplo,
um sintoma de ansiedade fora de controle, precisar de ajuda, não necessariamente só para a ansiedade, mas essas pessoas dessa equipe vão estar capacitadas para fazer esse acolhimento. Nós treinamos para aprender escuta ativa, sigilo ético profissional, treinamos para diversas demandas, mas principalmente para sanar a demanda da ansiedade que tá tão forte depois da pandemia, como a Thaís bem disse. Né? E isso é muito legal, porque eu atendo muitas empresas, visito muitos empresários, e a gente vê que as empresas, via de regra, não estão preparadas para lidar com problemas de ordem mental e emocional. Então, um funcionário ele tem algum tipo de problema, ele não sabe a quem recorrer, o superior a ele, lá, o supervisor da área, não sabe o que fazer, manda ele para o RH, que também não sabe muito bem o que fazer, manda ele para casa. Mas no final, ninguém promoveu qualquer tipo de cuidados, né, com esse funcionário. E esse serviço não, vem trazendo então toda uma formação de uma equipe para promover esse acolhimento, esse apoio e dar o encaminhamento certo. É uma doença, é um problema de saúde. A gente precisa ter referência, por exemplo, se eu tenho acidente de trabalho, eu procuro quem? O SESMIT. E se eu não estou bem emocionalmente? Então, se eu tenho uma equipe capacitada, consequentemente, eu vou até estar mais aberto para falar sobre isso. E a empresa, ela ganha muito nesse sentido de produtividade, de ter pessoas que vai saber lidar, porque foram preparadas para isso. Então, o ganho ele é mútuo, tanto para o colaborador como para o empresário. E, às vezes, o RH até tem capacidade de atender, né? Às vezes é um psicólogo, uma psicóloga que tem essas condições de atender, mas o RH está ocupado com outras demandas. Então, parem as máquinas e vamos fazer um acolhimento? Não é possível. Então, quando tem uma equipe, sim, pessoas de várias áreas na empresa que tem esse preparo, como se fosse um brigadista, né, de incêndio, assim, então, olha, é a pessoa de referência. Algumas pessoas, elas são referentes aqui para atender essas demandas, né? Então, é um produto do SESI que contribui. E agora, as empresas, de fato, elas precisam da atenção psicossocial. Não tem como escapar. As demandas estão cada vez maiores, né? E essa é um dos produtos, né? E além desse serviço que a Thaís Brenner indicou, eu quero deixar uma oportunidade muito grande para você, empresário. Você pode, durante o mês de janeiro, levar uma palestra sobre saúde mental para a sua indústria de forma gratuita. Não tem letra miúda, não tem pegadinha, não tem venda casada. É só procurar o SESI no 4002-6213 e solicitar a visita de um dos nossos consultores. Teremos o maior prazer em levar uma palestra gratuita para a sua empresa. Então não perca essa oportunidade. Thaís Amanda, e aí? Tem dica, técnica simples assim, na prática, para quem está passando por um momento de uma crise de ansiedade? O que pode fazer para tentar aliviar os sintomas, a pressão? A melhor forma é o autoconhecimento. A pessoa ela precisa se autoconhecer. Geralmente, qual que é o cenário que provoca a ansiedade? Então, ela já pode trabalhar essa questão de identificação de pensamento. Só para vocês terem uma noção, a gente hoje, estudos apontam que a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Então, não tem como esse pensamento ele ser verdade. Isso eu estou falando de uma pessoa que não tem transtorno de ansiedade. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade possivelmente tem em dobro esse número de pensamento. Se eu falasse para vocês, não pense no elefante azul ou elefante rosa. Elefante rosa não existe. Já pensei mas nos mesmo dois. assim, né, a gente cria essa imagem. Então é nesse sentido. Se o pensamento ele não é verdadeiro, eu preciso perceber, além dos sintomas físicos, quais pensamentos estão relacionados e estão sucedendo essa crise de ansiedade. Então essa é uma forma básica. Respiração, parece assim, né, até meio banal. Respira. Mas é comprovado cientificamente, porque vai levar mais ar ali, mais oxigênio para o seu cérebro e, consequentemente, o seu corpo vai relaxar. Então, treine essa respiração antes de você ter crise de ansiedade, porque na hora que acontecer, o simples fato de você respirar já vai te auxiliar. Tem uma pergunta aqui dos nossos espectadores. Quem pergunta aqui é a internauta Juliana Caldeira. Ela coloca: diante de uma crise de ansiedade, eu tenho vontade de matar meu chefe. Devo matá-lo? Olha, não é recomendado. Principalmente se você ainda não perdeu seu réu primário, né? Mas talvez a crise passe, né? Ou não, pode gerar mais. Então, a gente não recomenda. Não, é claro que isso é uma brincadeira, mas agora é uma pergunta séria. E aquela pessoa que, como a Thaís Brenner falou, tem sintomas de ansiedade recorrentes, anos e anos e anos, com esses pensamentos, né, do futuro que não são muito positivos e convive com essa ansiedade
de uma maneira patológica que não contribui tanto com ela, mas já tem muito tempo. Então não é uma crise pontual, não é um evento. Ela carrega isso com ela. O que ela deve fazer? Procurar ajuda profissional. A Thaís, ela já até trouxe algumas estratégias e técnicas que a gente utiliza dentro da terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem que eu e ela somos suspeitas, porque é a nossa especialidade, mas ela ajuda muito nesse sentido de entender o que está acontecendo, de desmistificar esses pensamentos, de racionalizar. Então, a ajuda profissional ela é a melhor estratégia para quem tem esses episódios recorrentes. Então, para quem tem esses episódios recorrentes e para quem não tem, e para todas as pessoas, terapia. Terapia não é para gente doida. Terapia não é para rico, não é para gente à toa. Esquece esse preconceito, esquece esse estigma. Terapia é para todo mundo. Eu faço e recomendo que todo mundo deva fazer. É libertador você ter um momento de autoconhecimento muito maior, de mais consciência, né? E você vai ver que seu dia, sua vida vai melhorar muito mais. Então, você tendo problema ou não, procura terapia. O SES está aqui para te atender. Mas também tem vários outros profissionais qualificados no mercado, tá? Fique à vontade. É importante que você tenha uma conduta mais apropriada com a sua saúde mental e emocional. Poxa, eu quero agradecer demais, então, as nossas psicólogas, as xarás. Thaís Bremer, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom participar deste podcast e pode contar comigo. Estou sempre à disposição. Já estou ansioso para o seu retorno. Thaís Amanda, muito obrigado novamente. Igualmente, agradeço também. E gratidão à nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, César Ricardo, nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas. E obrigado especial para você que nos assiste aqui no Saúde e Produtividade. Te vejo no futuro.